caligrafia nesses caderninhos. Quem vai começar? Bom, então eu vou começar. Quer começar, Soninha? Pode ir. Não, eu acho que vou ficar para o segundo turno. Deixa eu ver se alguém começa aí. Aí depois eu entro. Então eu vou falar, assim, que Fala. antes de entrar aqui, eu estava rabiscando o meu caderno e pensando nessa cápsula do tempo, e, assim, o que ficou bem claro para mim é que esse evento que teve na PUC trouxe um ar de já ganhou para mim, que eu fiquei muito otimista uns dias atrás, assim, eu estava achando que estava no papo. Hoje acabou de sair a pesquisa, né? E eu vi que a coisa está super acirrada e fiquei mal, fiquei muito mal e fiquei assim com muito medo. E para mim a coisa não vai se encerrar antes de domingo, 8 horas da noite. A gente não tem ideia do que vai acontecer. E isso me deixa bastante ansiosa, sabe? Eu acho que até eu devia desligar mesmo um pouco disso, porque a hora que você pensa que está bom, não está, entendeu? Então, a minha expectativa é não ter expectativa, porque senão eu vou ficar muito mal depois. É isso, sim. Depois acho que a gente pode até conversar mais. Cada um pode falar o seu e depois a gente conversa um pouco, porque tá muito difícil. Bom, Ivone, eu como estou um pouco... Vai, Regina, pode falar. Fala você. Não, vai você. Não, eu como estou um pouco assim como a Ivone, engraçado, eu estava mais pessimista, com mais medo, muito mais medo. A pesquisa de hoje, não sei se eu li uma pesquisa diferente ou se eu li o que eu quis ler, eu achei que a diferença de 6 pontos que está apontando da Folha, eu acho que é uma diferença que eu não esperava que fosse maior, porque é difícil, a gente sabe que vai ser bastante apertado, né? Não vai ser uma diferença grande. Então, eu não quero ficar pessimista, ao contrário, eu quero ficar otimista, claro que não acredito, não cantando vitória antes, porque eu acho que a gente não ganhou ainda, mas eu estou achando que a gente vai ganhar. Assim, eu estou com o sentimento de que a gente vai ganhar. Eu não estou desesperada, eu estou assustada, mas eu acho que a gente vai ganhar. Não é possível, está tão linda essa campanha. Hoje, então, a carta do Lula com os 13 compromissos, muita gente, todo mundo dando apoio, o povo se manifestando, vai ter uma passeata amanhã aqui no Rio de Janeiro, teve em São Paulo, aquela coisa linda lá no Tuca. Então, eu acho que não pode, está muito lindo isso. Não é possível que a gente tenha uma tragédia tão grande. Eu não estou conseguindo acreditar nesse momento que essa beleza toda a gente não vai conseguir. Eu não estou conseguindo. Eu prefiro até ficar depois de levar um tombo maior, mas eu quero acreditar que a gente vai conseguir. Apertado, mas a gente vai conseguir. Então, eu estou assim, um pouco assustada, mas querendo manter a minha esperança, porque está tão linda essa campanha, está tão linda, acho que é até mais bonita do que no primeiro turno. Está muito linda. Então, eu até botei a blusa aqui, que eu quero que vocês vejam. Ó, Ai, que linda! Porque eu já estou bastante animada e é com ela que eu vou votar domingo bem cedinho. Legal. Bom. Aí deixa eu me expressar. Aí, para também, né? Eu acredito o seguinte:
né? Que, na verdade, é uma campanha assim, muito, muito disputada. E, para vocês terem uma ideia, eu não sei o caso de vocês, né? Mas, na minha parte, eu faço parte de, eu acho que uns 18, 30, 40 grupos. Eu vivo deletando tudo, eu nem leio mais. Então, são todos os grupos, a maioria dos grupos, eles são a favor do Lula. E uns 2, 3 grupos, assim, no caso, que eu vejo aleatório, que são do grupo do Bolsonaro. Mas eu acredito o seguinte, que essa campanha também, ela está muito, muito solidária, e nós temos que pensar o seguinte, que os países vizinhos também estão com Lula. E esses dias eu estava fazendo uma análise comigo mesmo, eu estava até fazendo uns comentários, que eu acredito, agora saiu na estatística, agora há pouco, acho que foi na Globo, e nós estamos, então eles têm 5% nulo, não, 2% nulo, e 5%, não lembro qual o fator. Mas eu acredito que, somando esses daí, como eles ainda estão indecisos, eu acredito, né, que eles ainda pode estar dando esse voto ainda para o Lula. Eu acredito. Porque ele não está sozinho, foi uma campanha assim que o pessoal abraçou. Eu nunca vi coisa igual. Eu também estou igual a vocês, eu estou muito ansiosa. Esse mês aqui do segundo turno, eu fui bastante fazer o trabalho para o PT, voluntariamente, aquelas políticas públicas que eu gosto muito de fazer, nos grupos o tempo inteiro online, conversando com as pessoas. Então, mesmo assim, o que acontece com o grupo? O que acontece com os bolsonaristas? Eles querem ganhar a campanha na raça, no medo, amedrontando as pessoas. Isso não acontece do lado de cá, entendeu? Então, tem essa diferença. Se vocês estão no grupo do Bolsonaro, alguns, vocês veem como que é a fala deles. A fala deles quer arrancar de qualquer jeito você da linha. Então, muitas das vezes, o que acontece agora nesse intervalo de tempo, qual que é a orientação? Que a gente não venha contribuir com eles, que a gente não venha passar informações, esses fake news que tem um monte, um rodo, né? Que a gente não venha transmitir qualquer tipo de notícia falsa, que para que as pessoas não possam ficar na dúvida, né? Mas eu, professora Soninha, estou assim também, bastante assim, fragilizada, né? Com o coraçãozinho apertado, e sempre ali no pensamento positivo. Uma vez eu penso que vai dar, outras vezes eu penso que não vai dar. Por conta do quê? Temos que pensar que o Bolsonaro ele está com a máquina na mão, porque eu nunca vi coisa igual. Você abre a página do jornal, ele que fez aquilo, ele que dispôs daquilo, ele que colocou um monte. Ontem, hoje, eu nem abri o meu jornal, porque eu uso a Folha de São Paulo, né? Faço algumas coisas e mando. Então, o que eu tenho para falar? Que esses votos nulos, que o pessoal ainda está indeciso, eu acredito que pode ser do Lula ainda. É porque eles não querem colocar os votos deles assim na mídia, não querem colocar para o povo, está escondidinho. Eu ainda acredito que vai dar certo. Eu ainda acredito. Aqui na Zona Leste, de Itaquera, que é onde eu fico mais, né? Foi domingo passado, aqui eu trabalho tanto, eu ando bastante cansada, viu, gente? Acho que foi domingo. Eu fui no encontro aqui, que iam arrastar o Haddad para cá. Aí nós fizemos uma concentração aqui no bairro da periferia, na Zona Leste, né? E ficamos da 1h da tarde até 4 horas da tarde. Então, foi bastante, assim, produtivo. Embora ele não apareceu, claro, porque ele teve outros motivos, não é que ele não quis aparecer no bairro, é porque, com certeza, ele teve outros motivos, um outro encontro, né, uma outra situação para que ele pudesse resolver sentar junto com a gente. Como eu tinha colocado uma vez aí, não sei se foi para vocês que eu falei, mas acho que foi para o grupo do PT, de fato, né,
que no começo eles estavam mandando os candidatos aleatório. Como assim, professor aleatório? É uma agenda no meio da semana, joga o candidato para cá, sem passar, do nada. É uma das coisas que teve lá atrás, né? E agora não, parece que agora eles estão, assim, com mais firmeza, estão agendando, fazendo agendamento de fim de semana, tá onde os militantes possam estar com ele. Isso está dando certo. Isso está dando certo, é um ponto positivo, né? E a gente tem muita gente, muitos grupos. Vamos pensar nos países vizinhos, Chegou aqui Venezuela. Soninha, chegou aqui o Oh, Alex. Acho que eu não conheço ele. Olá, Vocês Alex. conhecem? Seja bem-vindo. o Aham. Alex Se Cruz. você Alex, puder Oi, fazer pessoal, uma boa breve. tarde. Boa noite. Tudo prazer, bem? seja bem-vindo. É de um grupo que eu participo que colocaram o link. Eu queria conhecer um pouco. Vocês estão Legal. tudo bem? Tudo Tudo bem, bem. você sabe o que a gente está fazendo aqui hoje? Sim, eu estou ouvindo. E eu estou concordando com algumas coisas, mas outras gostaria até mesmo de comentar com vocês, que acho que assim, infelizmente, desde o começo, parece que o PT não abraçou de fato a campanha do Haddad. E, infelizmente, assim, é visível que houve uma grande preocupação maior com o governo federal, até entendemos isso, que a gente precisa de uma necessidade maior, mas a gente teria grandes chances maiores de vencer. A gente não tem visto muito o Haddad na rua, eu não vi. Eu não vi ele de cara a cara com as pessoas. Diz que o interior também está fraco a campanha, né? Não tem Então, filipetas. você não vê ele viajar, você não vê ele passear, ir para esses lugares. E são regiões que ele precisa estar presente, ele precisa se mostrar. Porque são regiões, infelizmente, ainda conservadoras e tucanas. Ou se não são tucanas, elas eram muito o antigo PMDB. Com o interior sempre foi isso. Uhum. Tanto é que a gente observa e vê o Ricardo Salles ganhando, com um canalha como secretário do Meio Ambiente no estado de São Paulo, que não podemos esquecer que ele foi secretário do Alckmin, né? Então... Ele foi secretário do Alckmin? Foi. O Ricardo Salles foi. No governo Nossa. Alckmin. Então, Meu Deus. o interior é isso. E assim, Você mas não é está uma onde, Alex? Você está aqui em São Paulo? Eu moro no Ipiranga. Você está aqui em São Paulo, então. Sim. E vocês? Eu também estou em São Paulo. Eu estou Eu no também Rio de Janeiro. sou do Eu Rio. estou no Rio. Itaquera, Rio de São Janeiro. Paulo e Itaquera. Então, mas Tem três cariocas, Que bom. Hilda, Regina e Márcia estão no Rio. Eu, a Soninha e o Marco e o Newton estamos em São Paulo. Aliás, Maria Lúcia também. E a Lúcia também. São Paulo. aliás, né, a gente podia A ser Maria Lúcia, realmente... cadê a Maria Lúcia? Tá lá, Desculpa, tá no não vídeo. estou Aí, vendo. olha ela lá. Aliás, né, a gente podia Maria dizer, né, que o Rio e São Paulo poderiam se dar as mãos na questão de escolhas, né? Nossa né? Senhora. Mas o Não é Rio faz possível. história. O Rio faz história. Não é possível essa escolha do Pazuello, para mim, desculpa, é muito Pelo revoltante. amor de Deus. Não, Nossa, Pazuello é uma coisa uma horrorosa. coisa horrorosa. Dá para acreditar. Só Mas quem já faltava ainda... escolheu? Quem já E Cláudio escolheu? Castro também. Cláudio Castro. Por isso que não dá para ter muito Vem uma otimismo, lista entendeu? longa, né? Ainda Uma bem que lista o Queiroz longa, não foi melhor eleito, não. né? Ainda bem É. que o Queiroz, pelo menos, não foi eleito. Né? Pois Pelo é. menos. Ainda bem Eu que o achava Queiroz que- não É, foi. só faltava, né? Mas aí eu até queria levantar uma coisa, fazendo até um comparativo que vai virar São Paulo. Se o Tarcísio for eleito, é isso que mais preocupa. Vai vir um novo Witzel para cá. Vai ser o Com mesmo certeza. esquema do Witzel. Com certeza, porque o esquema que ele já armou desse assassinato aí para poder ganhar, porque isso é um esquema, tá? Teve Claro que é. assassinato, né? Eles Foi um estão falando que teve assassinato. um assassinato. Estão dizendo isso. O grupo Tortura Nunca Mais, acho que está dizendo que foi um assassinato. Né? E tudo indica, porque o rapaz que denunciou está sendo ameaçado. Agora, Teve que só pagar quem fala isso é o Jovem Pan, né? Que fala errado.
ela conta a história errada, porque quem escuta rádio, por exemplo, não vai ficar sabendo disso. Principalmente se escutar a Jovem Pan. Mas hoje tem o debate, deve estar tendo já. Mas né? 10h30 Regina, quem vê debate 10h30? Vai ser 8 horas, não? Então, mas hoje vocês viram, o próprio cinegrafista 8h30? Jovem... O próprio cinegrafista, não, 9h30, 9h30, depois da novela, na Globo. Então, eles não daqui vão a pouco passar. começa. É mais tarde hoje. Mas uma coisa que hoje, não sei se souberam, por exemplo, o cinegrafista pediu demissão. O cinegrafista ele está com medo. Ele está com medo, porque ele foi ameaçado. A Jovem Pan disse para ele desmentir, você imagina. A empresa que ele trabalha... Mas saiu na Folha de São Paulo. Ele está pedindo proteção. Está muito violente, né? Muito violente. A mídia alternativa está saindo. Isso não comove bolsonarista. Nada comove bolsonarista. A ideia eram aqueles que estavam indecisos e que, pelo menos, anulem. Porque quem estava querendo votar nele, que não vote, né? E fora que fora que o Tarcísio perdeu... Fora que o Tarcísio perdeu 500 mil votos, porque as pessoas votaram 22, né? Eu acho que vai acontecer isso novamente. Sério? Tomara. Mas, infelizmente, agora, segundo turno, ele pode ter mais 500 mil votos, entendeu? Mas muita gente votou 22 achando que ia votar nele. Por isso que eu estou dizendo que o Haddad tem um pouco mais de vantagem com relação a isso, que é 13-13. Ele pensou que estava votando na legenda. Não, porque pensou que fosse o mesmo número. Exato. Mas aqui me preocupa muito São Paulo por se tornar desculpa, mas se tornar um próximo Rio de Janeiro tendo um governador como o Witzel. Isso me preocupa muito. Sim, vai ser uma coisa muito estranha ter para preocupar cara mesmo. Que é da milícia, né? Para preocupar mesmo. É um cara chegado e assim, ele está encostado, né? Ele está na frente do Haddad, né? Tá 3 pontos. 3 pontos. Pode ser que o Haddad consiga. Eu acho que o Tarcísio... A grande diferença vai ser no interior, né? Eu acho que o pessoal do interior assim, como eu moro no interior, não tem propaganda nenhuma do Haddad, nenhuma. Nossa. Você vê os carros adesivados só com Bolsonaro e Tarcísio. Que pena, né? É uma pena, porque, puxa vida. O Beto estava falando isso. Porque deixou, na verdade, isso aí acontece. Mas sabe isso que acontece? Por conta do quê? Lá não tem os militantes do PT, lá não tem os diretórios do PT, lá não tem os dirigentes. Eu procurei aqui, Soninha. Não tem. Que pena, né? Porque é uma dor no coração. E o pessoal do interior tem horror, por exemplo, ao MST. Eles ligam muito ao MST, ao PT, então eles têm pavor, mesmo não tendo terras. Não precisa ser fazendeiro para ter horror ao MST, entendeu? Eles fazem essa ligação. Porque nesse caso, o que ocorre? O que ocorre com esses lugares? Nesse caso, eles tinham que ter o PT, os militantes, eles tinham que ter uma pessoa muito, muito forte do partido para poder fazer essa campanha, para poder abraçar isso daí. Isso daí não pode acontecer jamais. Você deixar um local, uma cidade aberta, descoberta, isso aí você está, claro, que você está dando brecha para qualquer pessoa. Isso é de fato. Isso é de fato. E como o Bolsonaro ganha em São Paulo, né? Na cidade não, né? Parece que na cidade de São Paulo o Lula ganha, é isso? Mas no interior de São Paulo o Bolsonaro ganha no interior. Então, quem vai votar no Bolsonaro vai votar no Tarcísio, entendeu? Aqui em São Paulo ganhou o França, ganhou o Haddad e ganhou o Lula, a capital. Na capital. Só que o interior é difícil. Aliás, o PT tem esse pequeno problema. Ele é meio urbano demais, assim, o PT. Ele não vai muito para o interior. Mesmo tendo o MST, né? Mas o MST ainda a gente vive na época da perestroika e glasnost, o MST. Então eles veem isso. Então não adianta, gente. MST
É um palavrão para É um qualquer... palavrão, principalmente no estado de São Paulo, Porque gente. nesse caso que vocês estão colocando, nesse caso, dá licença um pouquinho, nesse caso que vocês estão colocando, o que que acontece? O cabo eleitoral que está na região, por exemplo, tem que estar vendo o vereador eleito do local, o vereador, principalmente o vereador. Quantos Mas não deve vereadores ter nenhum tem? vereador do Olha, PT, não deve ter. Eu posso até dizer, segundo a pessoa, a acupunturista, que é a pessoa que eu conheço daqui um pouco mais, menos, na verdade ela é de esquerda, mas não tão, não com pouca formação política, né, de esquerda. Mas ela me disse que essa prefeita que está agora, ela era do PT e hoje ela é PSD, porque ela percebeu que não conseguiria se eleger se ela fosse do PT. Mas ela podia estar, pelo menos, podia estar apoiando o Haddad, né? Eu acredito. Olha, a prefeitura aqui, o que eu vejo é que eu não vejo aqui manifestação assim. Os carros da prefeitura são limpos, não tem uma manifestação nenhuma. Né, a prefeitura de Atibaia, Ana? Não, é de Jarinu. Jarinu. Atibaia é todo Bolsonaro, gente. Vamos falar uma fala aí. Atibaia... Não é Atibaia, é o interior de São Paulo, tudo. É o interior. Olha, na verdade, tem algumas exceções, né? Tem? Inclusive... No interior de São Paulo? Tem. Por exemplo... Ribeirão Preto, aquela Beth Saão, que se elegeu deputada, é de Catanduva. Araraquara. O PT... então, o PT já teve um prefeito. Araraquara, nós temos a Tainara. A Tainara, não, Araraquara tem o Edinho, que está fazendo tem a campanha Edinho, com que o Edinho está... Tem a Tainara, lembra que eu falei para vocês que a Tainara de Araraquara, aquela negra, tal, de 28 anos, tal, que veio para cá, para leste, toda linda, maravilhosa, que eu falei que eu ia dar um apoio para ela aqui. Lembra que eu comentei com vocês? Sim, ela se elegeu, acho que lembro. Ela foi eleita, então ela é de Araraquara. Ela teve aqui... Então, Araraquara, a prefeitura é petista, né? Tanto é que ele fez um trabalho diferenciado. E tem um trabalho diferenciado. Porque com cooperativas, eu não vi isso quando o irmão da Beth Saão foi o prefeito lá. Na verdade, ele não se elegeu, ele ficou em segundo lugar, mas o primeiro foi... A candidatura foi cancelada por conta de problemas eleitorais. E ele administrou a cidade 4 anos. Mas ele não mudou muito a política, entendeu? Lá. Eu acho que esta é uma coisa... Eu acho que alguém que se eleja do PT no município, ele tem que fazer uma coisa muito diferenciada. E o Edinho... Mas você está falando de Araraquara? Você está falando? Então, estou falando que em Araraquara o Edinho fez uma política diferenciada. O prefeito? Chama prefeito? Chama Edinho? Tá. Edinho, é porque ele fez a cooperativa de aplicativo. Uber, foi muito isso, ele está trabalhando muito com o cooperativismo. Aí eu até esqueci o nome do irmão da Beth, que foi prefeito lá. Ele não fez tão diferenciado. Ele se aliou a algumas pessoas assim de poder na cidade, sabe? Aquela coisa. Ele não garantiu uma diferenciação na política, entendeu? Então isso pesa contra, né? Isso não ajuda não foi favorável, a fortalecer o partido. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui de capital como experiência. Eu trabalhei em 2 governos. Eu trabalhei com a Marta e trabalhei com o Haddad. A Marta, eu trabalhei naquele principal projeto, não sei se vocês conhecem, que foi o de inclusão digital, que foram os telecentros aqui. Que foi o melhor projeto. E
E a Marta, o que aconteceu, né? O PT tem esse grande problema da gestão aqui de São Paulo, eu não sei o que acontece. Ele faz umas coisas muito boas e outras ele deixa de lado. Por exemplo, o Haddad, ele perdeu muito, porque na época da educação, ele abandonou. A minha esposa, ela é professora de escola pública municipal, ela é da prefeitura daqui de São Paulo. E houve muito disso. Houve um pouco também de abandono da periferia na época do Haddad. Isso. Mas isso aí não é só o Haddad, gente. Não, olha, o que eu estou querendo dizer... A Marta fez também os Mas céus. mas a Marta ela é apaixonada, a periferia de São Paulo é apaixonada pela Marta. Tanto é que a Marta ela é super benquista na época. Quando ela saiu do PT, na época eu trabalhava com isso, foi um caos, assim, porque o que ela tem uma força muito grande na periferia. O Lula sabe disso, né? Mais do que como é que chamam, que concorreu à prefeitura de São Paulo, esqueci o nome dele, aqui. O Tafo. Mais do que ele. A Marta, ela tem uma força porque ela fez muita coisa. Ela fez muita coisa mesmo. Ela não fez asfalto para a região central ver. O que ela fez foi a periferia. Eu falo isso porque... Eu sei, eu conheço um pouco da história da Marta e muito. Foi um trabalho sensacional. Foi sensacional o trabalho dela. Quando eu trabalhei... Os céus foram uma coisa... O primeiro céu foi feito pela Marta. Sim. Vários céus. Alex, você falou que a sua esposa é professora, ela achou que a educação ficou abandonada um pouco com a Haddad? Sim. Até questão salarial, até questão mesmo de salarial. Então, muito professor não votou nele. Ele se perdeu pelo caminho, né? Na verdade, ele se perdeu pelo caminho. Ele foi um ministro da educação muito bom, né? Foi muito bom. Foi excelente. Foi. Olha, gente, mas tudo depende da equipe. Ele tinha uma equipe no Ministério da Educação diferenciada. O principal da equipe dele era a esposa dele, que ela é muito boa. A esposa da Haddad, a esposa da Haddad era sensacional. Ela tem essa... Tanto é que o ProUni é dela. Tanto é que o ProUni é dela. Então, e foi isso. Então, o PT ainda tem uma certa estigma aqui na região de São Paulo. É muito triste isso, porque a gente pega, até mesmo o ABC, algumas cidades que eram de domínio próprio do PT, perderam um pouco essa hegemonia. Sim, mas a gente tem que entender que foi uma propaganda negativa massiva, né? Foi uma coisa, assim, a gente teve um desmonte total, uma propaganda negativa, dizendo daquela questão do Lula ladrão, aquilo foi muito forte, muito forte. Olha, e o PT o PT ficou um pouco assustado com isso, porque eles pegaram o discurso que o PT tinha, né? Que era a questão da corrupção. Então, foi muito... Eu acho que a gente está se organizando novamente. É difícil. Essa diferença que eu falo muito. Fragilizado também, né? Até concordo. Bastante, Soninha, só um instantinho. Desculpa, e é essa que eu queria até colocar aqui, ó. Às vezes me irrita muito, porque o PT ele nunca foi um partido agressivo, foi um partido sempre democrático, assim como a própria esquerda em si. Ela nunca foi, não sei se alguém está aqui, ela nunca foi um PCO da vida. Nunca foi um PCO da vida. E só que, infelizmente, por exemplo, nessa campanha, a gente está sofrendo ainda muito, porque a gente não está acostumado, só que a gente está lidando com uma coisa chamada extrema-direita. Eles são agressivos, eles são agressivos e apelões. E eles têm a coisa que a gente não usa, porque a gente sabe que isso é uma sujeira, a gente usa o nome de Deus, a gente não usa Deus, a gente não usa família. E eles apelam, e a primeira coisa que eles fazem é isso, eles apelam. Por isso, assim, eu estou muito preocupado amanhã no debate, porque o Lula, no último debate, ele perdeu o controle. Ele tinha um queima. E o Bolsonaro, ele está treinando para fazer isso. Ele vai fazer isso. É um tema muito sensível para o Lula. Quando ele fala em corrupção, o Lula desestrutura. Oi, desculpa. Eles estão usando também muito robôs para poder fazer propaganda deles. Mas a questão, Sonia, é o conteúdo, como eles criam esses conteúdos. Os conteúdos deles são fortes, são conteúdos imperativos, são conteúdos agressivos,
que o PT ainda... O PT precisa acordar, porque o que acontece? O Lula sendo eleito, serão 4 anos de agressividade, gente. Tá? Serão 4 anos de agressividade. Mas já tem 2 governadores, se o Tarcísio ganha em São Paulo, né, que é o maior. A gente vai perder o principal eixo do Sudeste, que Minas é aquele bosta dos... Rio é o Cássio. São Paulo, Tarcísio, ferrou. É o trio de ferro. Puxa vida, né? Então, eu acho que o Castro aí, não é isso tudo, não. Nesse caso... O Castro não é um convencido. Ele é meio camaleão, ele ficou quietinho. Ele é um oportunista. Ele não foi lá, aquela coisa, Bolsonaro... Não, ele foi ali, sabe, né? Ele não foi feito pelo Bolsonaro, é diferente. Ele não foi feito. Aí, claro, ganhou, aproveita, mas não... Tarcísio é filhote dele. É diferente um pouquinho, mas é um horror, do mesmo jeito. Agora, me expliquem, vocês do Rio, por que de acho o Freixo não vinga, gente? O Freixo é tão bom. Porque o Freixo está associado a direitos humanos. Está associado a direitos humanos. Aí... O Freixo tem um trabalho muito efetivo, muito bom com a questão da defesa dos direitos humanos. Então, as pessoas acham que ele é contra, a segurança. Que ele não que vai ser ele não vai atacar. O problema do Rio de Janeiro de segurança é muito grande, mas é grande porque a periferia a periferia aqui não é periferia. Nós estamos misturados. Aqui não tem uma... A gente não pode dizer a periferia está... Não, é a comunidade, dentro da comunidade. A gente é cercado de comunidade. Você tem em Copacabana São Conrado, a maior favela, que é a Rocinha. Então, está junto o maior valor de metro quadrado, Leblon, São Conrado, é tudo junto. Está tudo junto. Você está andando na rua de São Conrado, você sabe na rua, está na Rocinha. Então, é tudo muito Vamos misturado. falar um pouquinho do Haddad? Vamos falar, então, um pouquinho do Haddad. Então, quer dizer, então, os pontos negativos do Haddad no momento que está acontecendo, ele não tem ido visitar as periferias. Por exemplo, pensa na comunidade da cidade de Tiradentes, Itaquera, que é onde a professora Soninha dá aula, tudo, e ele não se locomoveu para cá. Como eu falei, ele veio uma única vez para cá, para a cidade de Tiradentes, para esses lados, e aí foi no meio da semana, e não teve muito sucesso, eu acredito. Eu acho que passou a ter na Globo, passou em todos os lugares. Aí depois eu mesma entrei no grupo, né, que eu tenho acesso, a maioria deles. Uma reunião presencial a gente ainda não tivemos para poder estar fazendo esse discurso, claro que isso daí vai ser para depois, né? Então, onde ele está pecando de não estar visitando os lugares, né? É o corporal. A periferia. É o corporal. O corporal, você vir na periferia, será que é proibido, por exemplo, ele ir na periferia e falar talvez até mesmo com professores, até mesmo verificar, entrar numa escola, entrar qualquer que seja o local? Pode entrar, não, Sonia. Não, entrar não pode, tá? Mas ele tem esse acesso, mas ele tem os professores que podem estar dando maior apoio para ele, porque o professor tem que acreditar no professor. Né? E eu ainda essa coisa da preocupação com a democracia, do Lula ganhar, ele perdeu muito. Só porque eu vejo. Agora, eu não sei, ele também podia ter pego o Alckmin e andado por aí, né? Mas eu posso dar uma outra visão que eu acho, assim, desculpa, gente, mas assim, eu acho o grande defeito do Haddad, todo momento que ele vai falar, ele sempre fala do Lula. Parece que ele depende do Lula. Ele precisa ser o Haddad. E ele não é. Você vê entrevistas, ontem eu estava acompanhando ele no podcast, toda hora ele falava do Lula, toda hora ele falava do Lula. Desculpa, gente. Ele a dependência, né? Não fala dele, né? Não fala dele. Né? Qual que é o programa dele para São Paulo? É isso que ele tem que falar. Ele tem que falar assim, eu como governador, eu e eu. Chega. Eu faço. Eu vou fazer, eu vou procurar. Eu acho que você está certo. Campanha fraca, né? Campanha fraquíssima. Mensagens fracas, nem uma campanha, são mensagens que você vê que são mensagens de dependência. Eu dependo do Lula. Você não pode depender do outro.
Exato. Tem que ser você. Tem que ser E uma você. coisa que até me impressionou outro dia, eu peguei um Uber e o rapaz ele era de São Miguel. Porra, São Miguel é uma cidade, né? É uma grande cidade. E Você eu fala São conversando... Miguel Paulista? São Miguel. São Miguel é Aqui na enorme. Leste. Isso. Tá. E eu ia muito na época da Marta também, né? E conversando com ele da eleição, eu falei, aí, como é que foi lá? Ah, cara, você olhava nas filas, a gente é tudo de verde e amarelo, tudo. Eu fiquei pensando, caralho, mano, a Zona Leste está acontecendo. E aí você acabou de falar uma coisa que eu não sabia. Será que ele foi para São Miguel, por exemplo? Então, não entendeu? deve ter ido. Não foi nem para Itaquera, então. Então é isso. Eu não sei se é medo ou também tem uma coisa chamada o que a gente sabe, né? A verba. Talvez essa verba tenha sido mais focada na questão federal. Também tem isso, né? Então a gente também não dá para saber direito o fundo eleitoral como ele foi utilizado assim de uma maneira, mas é uma pena. Assim, eu tenho ainda esperança, porque o que acontece... também, a campanha do Tarcísio está muito suja, pode ser, gente, vamos esperar um pouco. É complicado, né? Será que o Haddad vai usar esse negócio hoje? Eu não usaria, viu? Sabe por que eu não usaria? Acho que tem... Não. É um tiro, é perigoso eles virar ricochetear e pegar nele de volta. Ele tem que ir nessa, ele tem que ir nessa questão. E também ele virar vítima também. Ele tem que bater na questão de governança, na questão do Estado de São Paulo e tudo. E propostas, né? Que o outro não tem. Vai falar o quê? Ele tem que bater nas propostas. Quando o Tarcísio falou que ele vai fazer 500 mil casas, o jornalista perguntou para ele, nossa, como você vai fazer tudo isso? Durante os 4 anos. Então, mas você vai fazer como? Tem que começar a bater. Eu vou tentar. Isso. Eu vi, eu vou tentar. Vamos tentar. Você entendeu? Vamos ele tem que falar isso. conversar com alguém. Ele falou, vamos conversar com alguém para poder ver se vai fazer ainda. Com quem? Mas você não pode fazer. Se você é uma autoridade, você tem que falar, eu vou fazer. Dessa maneira, assim. Sabe o que eu acho? Eu tem que passar uma fala positiva. Um exemplo que vocês deram, falando nisso, é recentemente a propaganda eleitoral dele, que ele tem feito, sobre a privatização da Sabesp. Ele fala, não é que eu vou privatizar, mas eu vou perguntar, eu vou analisar antes. Ele já mudou isso. Eu já vi, eu vou perguntar, eu vou atrás. Mas você vai perguntar? Aí a pergunta eu vou fazer uma parceria, vai dar tudo certo. Então, mas eu acredito que antes dele falar essa fala, antes dele ter essa fala, ele já tinha que ter ido lá, já ter que conversado, já ter que feito as alianças dele. Mas acontece que quanto menos projeto ele tem, mais esses empresários, esse pessoal do interior acha que vai ser fácil colocar o projeto deles. Porque o projeto dele, eu entendo. Tem uma coisa interessante que a pessoa que não apresenta para a captação do poder, quem quer usar o político para os seus interesses, um político que não tem projeto fica muito mais assim, vulnerável a eu chegar lá, o governo com projeto XYZ e entubar nele, porque ele não sabe o que fazer. Então, tem no bolsonarismo uma coisa de... deixa mais ou menos desorganizado, que é na desorganização que a gente usa o poder público. Que a gente usa o poder público. Eu acho que tem isso. E ele fala disso o tempo todo, que as pessoas... Então, mas agora eu acho o seguinte, né? Que já está na hora... O projeto é dar limite. Eu acho que, falando em projeto, já está na hora de todos nós, todas as pessoas, já fiscalizar os projetos dele, porque só voltando um pouquinho anterior, um pouquinho só na época para vereador, vocês sabem muito bem que até para estadual e federal até que não, mas estadual, você sabe muito bem que para vereador, muito deles passa lá os seus mandatos e eles não têm projeto que favoreça a comunidade.
Não tem. Tanto é que Mas o a ano comunidade passado, elege eles outra vez. tanto é que o ano passado, né, que foi para vereador, o projeto que eles tinham, plaquinha, coloca uma que sobe e outra que desce. Vamos mudar esse nome aqui, vamos mudar aquele nome. Você entendeu? Então, eles passaram Mas tudo é isso que é o âmbito do vereador, Sônia. O vereador ele não legisla nada no município. Ele vai aprovar ou não projetos que já existem ou não existem, entendeu? O vereador ele tem muito pouca margem de... Ele tem, Mas a comunidade também não apresenta. Eu sei, mas acontece... apresenta projetos. A comunidade que tem que apresentar também. Eu sei. Mas se vocês observarem na periferia, coitado, se vocês observarem na periferia para poder estar andando junto com a prefeitura, as pracinhas, os matos, aqui mesmo na Leste, tem pracinhas que os moradores, os eleitores que pedem, pelo amor de Deus, olha, eu vou votar no seu candidato, mas ele vai ter que vir aqui cuidar da minha praça, colocar uma iluminação, capinar minha pracinha, Não cabe ao vereador, Sônia, isso. Não cabe ao vereador. Mas existem, pessoal, assim, existem muitas legislações que dá. Eu vou te dar um exemplo, vou dar um exemplo para vocês, assim, que a gente tem sofrido muito aqui, onde eu moro, no Ipiranga, e que a gente precisa urgentemente que ocorra uma mudança. A lei do PSIL. A lei do PSIL é municipal, por exemplo. Mas ela existe ainda? Ela funcionou muito bem. Na época do Haddad. Até a época do Haddad. Não só no Haddad. Antes, teve uma época que funcionava. As coisas funcionavam. Depois das 10... Não é depois das 10. Eu acho que foi... São as densidades, são os decibéis que eles podem utilizar para você não ser incomodado. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você tem uma obra do lado da sua casa e aquele barulheiro, você pode ligar sim, porque a obra vai ser multada. Então, o que aconteceu aqui em São Paulo, que não sei se vocês perceberam, quem não mora daqui o que houve. A gente passou pela pandemia. São Paulo foi inundado de reformas. Não é isso? Na pandemia? Construções? Não, o que eu estou dizendo além disso, mas eu estou falando o pós-pandemia, o que aconteceu com os estabelecimentos? Para eles tentarem se manterem vivos, eles começaram a colocar música ao vivo, só que sem estrutura alguma. Hoje aqui você vê em diversos estabelecimentos comerciais, bares, com música ao vivo, e moradores do lado. E não tem. E aí a gente pega, por exemplo, aqui em São Paulo, porque a gente tem sofrido. Para cuidar da cidade como essa metrópole, a gente só tem cinco fiscais, além do PSIL, para cuidar de uma cidade como do tamanho de São Paulo. Impossível, a gente vai conseguir? Vocês entendem? Não. Então, a gente precisa entrar com esses vereadores, não é unicamente a questão da zeladoria da cidade, mas sobre legislações municipais, que tem muitas que precisam ser feitas. E é isso que a gente está passando por esses problemas. E isso a gente não fala só de Estado. A LESP, que é os deputados estaduais, também. Você vê uma carnificina aqui no estado de São Paulo em relação à legislação. Quase nada é feito de bom, assim. A última que teve, não teve, entenderam? E aí tem essa questão, como vocês disseram, que eu concordo 100%. A gente tem essa mania de eleger quem a gente elegeu de novo. Basta lembrar o Covas. O cara, infelizmente, convalescendo, foi eleito. Não é possível. Sério, desculpa, gente. Não é possível. Alex, você está em qual mandato que você está agora apoiando? Não, nenhum. Eu não sou um cidadão comum. Sou um civil comum. Tá. Não, perguntei porque você passou pela Marta, passou pelo Haddad, né? Não, foi. Agora aí você está livre. Eu trabalhei, morei um tempo em Brasília, trabalhei no projeto com o Sérgio Amadeu. É que eu sempre trabalhei com essa área de tecnologia. O Sérgio Amadeu também, ele fez a inclusão dos telecentros, a tentativa do software digital livre num país. Só que aí, como a gente vive dentro de uma máfia, a Microsoft batendo em todo mundo, foi muito complicado. Não sei se vocês lembram. Você faz o que, Alex? Qual é a sua profissão? Sou jornalista. Só que eu trabalho como assessor de imprensa. E senti um silêncio. Agora eu senti um silêncio. Não, é que eu fiquei pensando, se você é assessor de imprensa,
Você é jornalista, você às vezes trabalha como assessor de imprensa, né? Eu A trabalho. profissão não é assessor de imprensa, a tua profissão é jornalismo. Isso, E agora você está trabalhando como assessor de imprensa de alguém? Não. Estou trabalhando com a cooperativa. Uma cooperativa. Ah, tá. Certo. De crédito. E é isso. E então, quando... Você sentiu um silêncio, mas não tem nada, não, viu? Senti um silêncio assim, meio... Não, mas não... meio... Às vezes esse grupo acontece, tem um silêncio. Eu senti um silêncio. A hora que eu falei assim, eu sou jornalista, eu senti aquele silêncio de novela. Não, sabe? tá cheio de jornalista. Tem jornalista. Então, tá bom. Como é que está sendo o funcionamento das cooperativas de crédito? Olha, Marco, elas são muito boas, principalmente para projetos como o Pronamf, que é para a agricultura familiar. É uma via onde bancos não chegam, as instituições comuns financeiras. Porque o que acontece? A gente tem um grande problema no Brasil chamado a bancarização. Não sei se já ouviram falar. Onde a gente tem mais de 30 milhões de pessoas que ainda não têm contas em banco, não fazem movimentação bancária. E precisa para poder sobreviver melhor, para ter garantias do seu próprio dinheiro, sabe? Sim. Então, essas cooperativas de créditos, elas estão, a grande maioria, em cidades onde não tem nenhum banco. A pessoa precisa, por exemplo, sair para ir em uma outra cidade para ter uma conta. Então, ela abre lá. E a cooperativa de crédito tem a diferença, sim, que a pessoa ela se torna associada. Então, no final do ano, tem a divisão, que é um ciclo, como eles dizem, que é um ciclo virtuoso, sabe? O dinheiro Desculpa volta. a minha ignorância, mas isso é ligado a quê? A essa cooperativa? Eu não sei. É particular? É isso. A grande maioria dessas cooperativas não é particular. Ela foi criada por uma comunidade de uma cidade que ela veio do sul grupos, e hoje ela está em todo o país. É isso. Não tem vínculo com prefeitura, com nada. Não. Por exemplo, os choferes de táxi podem fazer uma cooperativa. Aí eles vão dar um valor, aí eles podem pedir dinheiro ali e pagar ali. É como se fosse uma cooperativa. Só que a única coisa que tem ligação é que isso é necessário. Precisa de autorizações do Banco Central, né? Senão você vira um agiota, por exemplo, sabe? É uma parceria, no caso, uma parceria, não. Quem fala muito disso é aquele Eduardo Moreira. Ele tem falado muito na necessidade desse autofinanciamento das comunidades. Exato. Tinha uma época que a Haddad falava muito disso também. Quem? Desculpa, eu não entendi. O Haddad falava muito de cooperativa de crédito. Está apoiando isso daí? Como que é, Marcos? Como que ele falava? Qual a fala dele? Eu não lembro. Ele falava em incentivar a cooperativa de crédito como uma forma de combater os altos juros e todas essas coisas dos grandes bancos. Que é o que acontece realmente, pessoal. Assim, os juros são as taxas bancárias existentes no cooperativo de crédito são inferiores à de um banco convencional, entendeu? Então, o MST foi financiado, né, por uma cooperativa, então, que hoje até o céu de uma empresa doou. Está bem interessante o projeto. Então, e aí que não é financiada. Ela dá linha de crédito. Da linha de crédito, isso. Exatamente. E aí, dessa linha de crédito, a pessoa produz, ela paga, só que o que essa cooperativa fatura, ela divide com esses associados, esses correntistas. E você pode se associar, botar seu dinheiro ali, financiar isso. Exato, você entendeu? Qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa. Sim. Muito legal. Eles estão vendo esses créditos para ajudar, que sejam... como você faz hoje realmente uma LCA, onde você vai investir LCI, socialmente o seu dinheiro. Né? Você faz uma LCI numa instituição dessa, no estilo, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Essas cooperativas de crédito, elas funcionam um pouco naquela linha que foi criada lá no... esqueci o nome do país. Na Alemanha? Índia. Não. Na Alemanha?
Não, Na era um país Índia, periférico. aquele Ele Banco ganhou o das Prêmio Nobel Mulheres, de Economia. que o cara ganhou o Nobel. É da Índia. Na Da Índia. Índia. Ele tinha, Acho que Não. Índia. Não. Peraí, a Índia, Era a Índia, não. sim. Era um estado indiano, hoje é um país separado da Índia. Gente, esqueci o nome. Não, Eu mas ele é vejo no mapa indiano. e não- Ele é indiano. Ele ganhou o Nobel da Economia. Eu esqueci o nome dele. Isso. Aham. Ele Ele ganhou o é, Nobel. então, e é um pouco que é uma ideia de banco do povo que ele chama, né? Que ele emprestava. Olha, eu vi o Roda Viva com esse cara há mais de 30 anos, acho. Muito interessante a ideia dele. E essas cooperativas funcionam nessa linha aí. Mais ou menos, porque a ideia dele, você não tem... Porque o que acontece no Brasil, assim, porque assim, essa ideia de cooperativa foi criada na Alemanha, cerca de quase 2 séculos atrás, né? O que acontece? Desse que ele falou, desse indiano, a questão é que ele tem o majoritário, só que e você quase não tem um sistema participativo. Nas cooperativas aqui no Brasil, essas de crédito, não. O sistema, ele é participativo. Então, por exemplo, você que elege os líderes do próximo ciclo, você participa em tudo. Você que designa para onde vai ser utilizados esses recursos que foram capitalizados durante o ano, você entendeu? E tem bastante participação, assim, popular 100%, é 100% participativo, você entendeu? As pessoas porque, vão assim, nas reuniões e decidem as coisas? Sim, tem várias assembleias. Porque o que acontece? A fala é essa, você é dono também, você é um dos donos, você entendeu? Você é cooperado, você é um dos donos. Uhum. E você elege os líderes para serem os gestores daquele determinado. Então, uma cooperativa, e ela não é centralizada, porque cada cooperativa, por exemplo, tem o mesmo nome espalhada no Brasil, só que cada regional tem suas políticas, como é que é feito todo o recurso utilizado, porque não dá para ser centralizado. O dinheiro Tem que é ter o uma real. transparência O também. dinheiro é o real. A moeda é a oficial. A nossa moeda corrente. É a nossa Não, moeda porque corrente. tem aquelas coisas, tem muita coisa com dinheiro comunitário, Criptomoeda? né? Criptomoeda? Não criptomoeda. Não. Nas periferias, eles têm moedas, tem muitos casos de moedas próprias, né? Que eles, sim. Da Paraisópolis é um exemplo. Eles têm até os nomes, eles Isso, escolhem o sim. nome das moedas. Eu acho, isso não tem ligação nenhuma com isso daí que você está falando. Não, aí não, porque você deve para o Banco Central, né? Tá. Tem o lastro, tem um tem um lastro. lastro, exato. E você tem que trabalhar com transparência, então não dá. Não estou dizendo que não tenha, você entendeu? Essas outras moedas, mas é uma questão que ela pode ser aceita em qualquer lugar do país e fora do país também. Então não dá. Então não trabalha com isso. Isso não se difunde mais por causa dos bancos, será? O lobby? Não, é interessante, né? Não, é interessante, só que assim, a maior briga dos bancos são as fintechs. O banco não está preocupado com porque conta corrente. Não com cooperativas, porque o percentual de cooperados não bate de frente com o número de correntistas de uma instituição financeira comum. Diferentemente, você pegar um Nubank contra um Bradesco, aí, né? Ou um BTG contra um Bradesco, aí sim, eles estão batendo de frente mesmo. Então, qual é o nome comercial dessas cooperativas? Tem um monte, tem Sicredi, Sicobi. O engenheiro o engenheiro e o eletricista que estão fazendo a minha obra são do Sicredi. Eu imaginei que fosse isso mesmo. Sim, então. E é legal, porque assim, eu atendo o Sicredi, né? Por exemplo, hoje eles têm um trabalho muito focado também em financiamento para projetos sustentáveis, então de energia solar, principalmente no campo. O forte do Sicredi é no setor rural. E aí, como eu falei, essa questão do Pronaf, que é para pequenos agricultores, 80% do financiamento deles são para eles, entendeu? E é só aqui de São Paulo? Não, é Brasil. Estadual? Brasil. Nossa, Brasil. Deve ser enorme, então. Eles têm mais de 3.000 agências no Brasil.
E eles estão, tipo, em cidades que não tem Bradesco, não tem nenhum banco. Assim. Mas aqui está parecendo Roda Viva, né, gente? Vamos parar com isso, né? Não, e fora que a gente desviou totalmente do assunto. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Ivone, deixa eu voltar um pouquinho no nosso bate-papo lá atrás, que eu enviei para vocês. Mas só hoje um não é a pouquinho, cápsula, a gente tem que a cápsula do tempo. Cápsula, que já está terminando, logo o Marcos levanta a mão. Eu não, achei hoje muito interessante. Não tem. Mas a gente não falou de cada um. Cada um. Tá. Eu mandei para foi um pouco confuso aqui. Eu achei tão interessante. Eu estava lá com a bandeira lá do PT para lá e para cá. Aí daqui um pouco eu olhei lá no fundo. Aí eu falei lá para o dirigente lá do PT, eu falei assim, nossa, mas tem um velhinho ali tão simpático ali, tão feliz ali. Quem é esse velhinho? Mas estava tão velhinho. Aí eu enviei, aí o velhinho ficava fazendo assim. Ai, peraí. Ficava me chamando para conversar. Quando eu vi do outro lado, era o Genuíno. Lembra que eu mandei para vocês? O Genuíno. O Genuíno. Aí eu só mandei para vocês. Eu não mandei para grupo nenhum. Porque aí eu já fiquei lá naquela história antiga lá, né? Aí eu falei assim, não vou postar o Genuíno para ninguém. Só vou postar... quem que vai explicar para o Alex o que a gente estava tentando fazer aqui hoje Marco e não deu certo? Como está agora, Marco? O que você acha? Então, ele entrou aqui porque tinha um link em algum lugar, né, Alex? E você leu que a gente estava trabalhando com cápsula do tempo, hoje não? Sim. Sim. Então tá bom. Então, eu já falei. Eu queria aproveitar, então, e colocar minha mensagem na cápsula, né? Porque, assim, a minha mensagem trata de uma visão geral desse momento, e, na verdade, o grupo começou a discutir algumas especificidades, então, por isso que eu fiquei um pouco de dificuldade de colocar mensagem, mas eu queria estar registrando, né? Quer dizer, eu considero essa uma eleição mais importante dos últimos tempos, né? É um divisor de águas. A campanha do Lula, que, no fim, o grupo comentou um pouco, eu também considero que está muito boa. Quer dizer, o marketing da campanha, né? Se a gente comparar o marketing da campanha do Lula com a do Bolsonaro, né? O Bolsonaro consegue reunir alguns sertanejos, empresário e um jogador que é o Neymar, né? Agora, quando você pega o marketing do Lula, né? Ele reúne artistas intelectuais, quer dizer, ele reúne pessoas que formam opinião, né? Eu estou até achando interessante aquele Felipe Neto, que ele tem uma quantidade imensa de seguidores e ele está aí fazendo campanha para o Lula, né? Então, lógico que, por outro lado, me assusta o número de pessoas que o Bolsonaro consegue reunir, né, fora da campanha de marketing. Me assusta. Agora, eu acredito, sim, que o Lula vai vencer. Tá? Estou acreditando muito que ele vai vencer. Em São Paulo, eu confesso que eu estou sentindo um cheirinho de virada do jogo do Haddad, e acho que ele vai ganhar na prorrogação do segundo tempo, né? Por quê? Se a gente pegar a votação no primeiro turno, a distância entre o Haddad e o Tarcísio foi muito grande. Quer dizer, foi uma surpresa, né? E aí, agora a gente está vendo essa distância aí diminuindo, né? E eu acho que aí tem uma estratégia muito interessante do Lula, que foi pegar o Alckmin como vice, porque o Alckmin ele tem grande penetração no interior de São Paulo,
né? Isso é, ele tem no interior várias lideranças, né, que estão com ele. Então, ele pode agilizar essas lideranças até para a campanha do Haddad. Então, é por aí que eu imagino que essa diferença começa a se reduzir. Está praticamente no empate técnico, né? Então, não sei, eu estou sentindo que vai ter a vitória na prorrogação, que o Haddad vai vencer. Bom, mas aí vai ser uma vitória apertada dos dois lados e a gente vai passar um período muito crítico até a posse. Quanto a isso, né? Eu acho que o que a gente pode fazer nesse período, né? De alguma forma a gente não pode se desmobilizar, mas eu acho que o que cabe fazer é a gente acompanhar todo esse processo, participar e resistir. Quer dizer, na verdade, eu estou propondo que essa seja, até o momento da posse, a tarefa do nosso grupo Conversagem Espiral, né? Que a gente funcione aqui, lógico que depois cada um, em outros momentos, né, vai ter outro tipo de participação, mas eu acho que aqui a gente pode formar um centro de monitoramento, acompanhamento, identificação de sabotagens que vai ter nesse meio tempo, né? E meio um canal de resistência. Então, para mim, é isso. Eu estou animado, acreditando na vitória do Lula e do Haddad, mas estou muito preocupado com o período que vai até a posse. Tá? É isso. Amém. Você é otimista. Eu gostaria de falar, Soninha, sobre na cápsula do tempo também. É o seguinte, eu acho que o Newton está bem otimista, dizendo que é da vitória até a posse. Eu vi alguns twitters, né, de gente dizendo que o Bolsonaro pode, às 20h, quando ele ainda estiver ganhando, né, porque provavelmente vai acontecer que nem no primeiro turno, ele se declarar eleito e, a partir daí, ele não aceitar o resto da apuração. Mas ele tem poder para isso? Ele pode, né? Ele pode chamar lá, como ontem ele chamou a coletiva de imprensa, e ele se considerar eleito. E, a partir daí, ele dizer que é fraude o resto da apuração, entendeu? Não acredito. Não, mas no sentido de tumultuar. Então, acho que a questão de estar atento tem que ser a partir do momento que começa a apurar. A gente tem que estar muito atento, sabe? E o TSE, especialmente. A gente vai ficar atento, mas pode fazer o quê? Chorar. Mas o que eu estou dizendo é que a coisa pode começar antes, né? A situação aí ser um pouco mais... Eu estou naquela coisa de assim, eu estou parada na expectativa do que será que vem por aí. Porque as mensagens que eu tenho lido são bem contraditórias, né? Desde gente que diz que a gente já ganhou, né? Que a gente vai ganhar, e até gente dizendo isso, né? Quais são as manobras que vêm por aí, porque tem jogo sujo, né? Bolsonarismo é jogo sujo o tempo todo. Eles são pesados. Posso dar uma argumentação em relação a isso, Ana, sobre essa questão? Vamos lá, existem muitos fatores que não seria favorável esse tipo de golpe. Por quê? A gente primeiro está falando de um centro chamado Centrão. E o Centrão, caso aconteça isso, vai ser ruim para eles. E vai ser ruim para o Brasil, principalmente no mercado exterior.
as nossas portas irão ser fechadas. Então, porque a gente não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos tentou fazer isso, mas porque o mercado dos Estados Unidos é diferente. Aqui não. A gente depende muito do mercado externo também. Então, assim, talvez ele possa até tentar essa loucura. Eu até entendo. Só que o meu medo principal, Ana, não é isso. O meu medo é nos bastidores. É o que ele vai fazer na hora de limpar as gavetas. Na hora que faltam 2 meses para acabar o ano, vamos assinar projeto, vamos aprovar projeto, vamos aprovar e desculpa o linguajar, e foda-se o próximo governo. Foda-se o Brasil que vier. E é isso que está acontecendo. Nossa, vai poder mesmo, PT. Oi? De sabotagem. Aí e o Newton já tinha falado muito sobre isso, né? Exato. Então, foi o como Newton já... ele vai lançar. Porque o meu medo não é dessas pessoas que vão gritar: ah, eu não aceito, não vão dar uma... Aquele filho da puta do Aécio, desgraçado, que até hoje eu lembro dele, né? Espero que o tenha razão que o Tarcísio faça a cara de Aécio aqui nas eleições de São Paulo, no final da contagem do voto. Mas é isso, gente. Assim, o que eu posso, que eu vejo muito, assim, não vai acontecer. Olha o Wilson entrando. Deixa o Wilson falar o Wilson está entrando. Deixa ele acabar de falar, gente. Peraí. Alex, você acaba de falar, por favor. Desculpa. Eu não acredito nesse tipo de golpe, como muita gente tem comentado, porque isso não vai acontecer. Primeiro, se vocês darem uma olhada hoje, nessa coletiva que aconteceu do Bolsonaro, que ele quis falar das rádios, né? As rádios que não falaram de mim. Eu não estou mais nas paradas da FM. Então, não tinha ninguém com ele na coletiva. Não tinha nenhum ministro do Centrão. Vocês entenderam? Não tinha nenhum militar junto. Só o Heleno. Mas o Heleno é vice, né? O Heleno é o... Se tirar uma foto do Bolsonaro, ele vai estar pendurado no saco, entendeu? Mas é isso. Institucionalmente, muito perigoso para o próprio país. E é muito perigoso para eles mesmos. Porque o Brasil vai ser difamado lá fora. A democracia vai estar em ruínas, assim, como já está. Mas ela vai estar queimada. Então, eu não acredito muito nessa estatística. Eu tenho medo, sim, como você falou, Ana, até não é desses governantes, não são deles, mas o povo, desse povo maluco, de querer ir lá e fazer merda. E assim, aí sim, sabe? E aí ele baixa um estado de sítio, né? Mas os bolsonaristas, eu vou lá, vamos queimar, vamos matar o Alexandre, sabe? É isso, mas o resto, eles não vão fazer. Eles são malucos, assim, nas redes sociais, mas eles não são malucos de fazer, porque eles sabem que eles também vão sair perdendo. Todos vão sair perdendo. Mas, é como eu te falei, essa família maldita, miliciana, até o final do ano, e foi como o Newton falou, a gente tem que ficar atento ao que vai ser aprovado, aos projetos que vão ser encaminhados, entendeu? É isso que a gente tem que ficar muito atento. Eu estou preocupado essa questão, meio ambiente, comunidades indígenas, o que dá para vir por aí? Tem muita coisa que estava sendo debatida no Congresso. E aí? Perde o cacique, o matuto lá, os caras vão querer aprovar tudo antes de sair, entendeu? É isso. Bom, era essa a minha visão, assim, pessoal. Oi, Wilson. Oi, boa noite, pessoal. Só consegui entrar agora. Não vou poder ficar muito tempo, estou meio enrolado aqui, mas queria ver vocês ao vivo, né? A gente só se vê no WhatsApp, né? Só se vê assíncrono, né? Mas legal. Então, você pode postar o seu depoimento na cápsula do tempo, se você que está com pressa para sair. Tá bom. Como é que você está vivendo esse momento agora? Olha, esse momento, assim, na verdade, desde do início, né, desse governo, aí para mim foi um choque muito grande o advento, assim, a eleição do Bolsonaro, né, porque eu lembro de figuras parecidas com ele no passado, né, do Enéas, né, das figuras, né, palhaças, né, aquela coisa alegórica, que aquilo não se realizava, né, as pessoas não levavam aquilo a sério, e
E, de repente, o Bolsonaro foi isso, foi um palhaço que deu certo, ele foi adiante, as pessoas apostaram naquilo. E eu custei acreditar, assim, esse grau de irracionalidade, né? E a maneira como a coisa escalou, né? E assim, um outro choque para mim também, que logo depois eu fui entendendo, como eu gosto muito de história e eu sempre me interessei muito por aquela loucura daquele período da Segunda Guerra, né, do nazismo, da figura, né, do Adolf Hitler, né, li algumas coisas da biografia dele, aí foi me caindo a ficha que era o mesmo encanto, né, o mesmo encanto, o cara que chega como sendo a contestação de tudo, né, é o voto de protesto, sabe? O cara tá fazendo o que eu não tenho coragem de fazer, na visão do bolsonarista, né? Como o Alex falou, né? Assim, os caras eles são muito loucos na internet, né? No bar, né? Na roda de amigos, mas se você chamar, beleza, vamos lá pra rua, vamos lá pra porrada, eles não vão. Mas se tem alguém que vai por eles, aí eles ficam na torcida, né? Você fala, pô, legal, olha lá, o cara tá me realizando. Eu não vou, mas ele vai. Eles aplaudem a morte. Sim, porque para eles é como, sei lá, a impressão que eu tenho que não é, eles não encaram como realidade, eles encaram como quem joga um videogame, como quem assiste um filme, sabe, do Schwarzenegger, do Van Damme, sabe, do Tarantino, que explode cabeça e voa sangue e morre aquele monte de figurante, né, que não é gente, né? 700 mil mortos que morreram na pandemia, para eles não é gente, é figurante de um filme de ação. Normal. É. Como eles falam, morre mais gente do coração do que da pandemia. Essa A morte não é um fato, assim, lamentável. Assim. Desligou o microfone. Está sem som. Wilson, está sem som. Você desligou o microfone. Ele deve estar falando com alguém. Por isso que ele deve ter acontecido isso. Cortou seu microfone, Wilson. Desligou, Wilson. Ele deve estar falando com alguém, eu acho. Por isso que ele deve ter... Não, só o microfone. Sabe quando você fecha o microfone? Só para atender alguém. Deve ter acontecido isso. Ele parou até de falar. Agora pronto. Ixi. Não, apagou tudo. Está vivo? Estou vivo, não estou conseguindo desconectar. Pronto, agora pode falar. Tudo ok. Oi. Então, mas é isso, assim. Então, eu fiquei naquele choque, naquela loucura e estou tentando lidar com essa realidade. Ainda não passou, né? Ainda não passou, né? Isso é uma sensação mesmo, de que a gente levou um grande susto em 2018 e ainda está tremendo nas bases, a coisa não acaba. Wilson, como é que você ficou sabendo dessa nossa reunião? Pelo WhatsApp, o nosso grupo Democracia. Eu achei que você era do WhatsApp Conversagem, não é? Não, é o Democracia. Ok. Aliás, eu não te fiz essa pergunta, Alex. Foi num grupo. Como é que você soube desse grupo, desse encontro? Alex não é do Conversar? WhatsApp que o Wilson tá. Qual? Democracia? É um grupo que chama Democracia? Democratia, né? Isso, é esse mesmo. Tá bom? Ele caiu. Tem gente que falta falar ainda, né? A Hilda. Muita gente. A Márcia. Eu já falei. Você já, a Gulaça.
Quer falar, Pessoal, Regina? E o próprio Marco Aurélio. Pessoal, que eu preciso sair. Posso só deixar uma coisa aqui para vocês? Em primeiro lugar, prazer, obrigado por me receberem, tá? Foi um prazer participar daqui. Prazer. E eu só queria deixar duas questões, assim, rapidinho de sentimento, assim, que eu falo muito, né? Quando o Bolsonaro ganhou, eu não fiquei desesperado. Eu fiquei naquela, sabe? Eu vou falar que eu te avisei. Eu não fiquei desesperado. E só uma coisa que eu gosto muito de sempre frisar. Esses altos e baixos faz parte da nossa democracia. A democracia é isso, sabe? É um processo evolutivo da nossa sociedade. Eu espero que agora a gente tenha aprendido, porque assim, como eu sempre falo para minha filha, às vezes você precisa de uma febre para melhorar e tratá-la melhor. Então, o Brasil passamos por 4 anos um período de gripe eterna, de uma febre alta. Espero que agora a cura esteja chegando no dia 30. E isso é a democracia, assim. Quando ele foi eleito, é entendível, era o momento, é entendível. E ainda bem que a gente ainda tem a democracia para não fazer de novo. Então, a gente tem esse conceito. Porque isso vai fazer a nossa parte. Isso é parte de um processo de evolução de uma sociedade. E foi filha, bom. vou abrir a porta. E foi bom essa quebra, no meu ponto de vista. Foi bom um pouco dessa quebra do PT. Isso fez com que, assim, o Brasil agora parece estar mais calejado. Então, Mas bom não foi, né, Alex? Bom não, quer dizer... Não digo que foi bom, mas foi um aprendizado, sabe? Sabe aquela coisa quando você olha, aquele ali sempre foi o filhinho tratado bem da família, nunca passou por nenhum apuro. Alex, você não acredita que a gente vai ter um retrocesso de ditadura? Não, isso eu não acredito. Sabe por quê? Porque as pessoas elas já estão acostumadas com a democracia, elas só não entendem. E aí é o nosso papel de mostrar para elas o que é de fato uma democracia. Vai começar o debate, né? Oi? Não, estou vendo aqui o relógio aqui, daqui um pouco começa desculpa. o debate. Então era isso, assim, eu não acredito, porque a gente também ainda tem uma questão chamada de muitos jovens que estão vindo por aí. A diversidade está ampliando. A gente está aceitando mais as coisas, a gente realmente está trabalhando com a inclusão, apesar de ter reduzido, mas a gente está respeitando, está conseguindo a passos pequenos. E não podemos esquecer que o Brasil, ele é amplo, ele é diferente, e o acesso à informação também é muito diferente por aqui. Então, além desse nosso papel, que nem estavam encarando, eu queria propor no grupo também a gente trazer mais ideias para ampliar a explicação da democracia para as pessoas, para a gente tentar sair da bolha, sabe? O que o mundo... a gente está em 2 bolhas hoje, infelizmente. Só que a outra bolha, você vai ver, tem muita pessoa que ela foi iludida e está no momento ainda de raiva, usando o fígado ao invés da razão. E faz parte, nós somos latinos. Então, assim, eu não vejo o fim da democracia, isso não vai acabar, e principalmente porque vai mexer no bolso do país, sabe? Latifundiário não vai querer que o Brasil seja fechado, você entendeu? Então a democracia não acaba. Bom, é isso. Pessoal, desculpa que eu falei muito. Alex, muito obrigada pela sua explicação. Oi, Alex, acho que é interessante que o Marco te inclua aqui no nosso grupo, porque a gente faz reunião diária aqui. E aí você pode já ser convidado. O Marco, você pode fazer a inclusão do Alex? O Alex já me passou os dados dele. Isso, para conversar com a gente. Que legal. E você tem contato com o Wilson, Alex, para passar para ele também? Eu passo. A gente fala pelo WhatsApp. Lá. Eu não conheço ele pessoalmente. Eu não conhecia ninguém. Foi a Sônia, ela é mãe de alguém aí do grupo que me incluiu nesse grupo Democracia. E aí eu passei o convite hoje. Foi você que colocar, legal. Que bom. Eu adorei a reunião. Muito bom. E é isso que a gente precisa na sociedade, sabe? A eterna plenária. A gente precisa discordar também entre nós, porque isso faz parte do processo da evolução. Então, como eu tenho dito, assim, muitas pessoas, é aceitável mesmo a escolha dele, foi aceitável.
Foi um momento de desespero, gente. Imagina, sabe? Se as pessoas estão morrendo de fome, sabe? Foi um momento de desespero. E isso faz parte da democracia. A democracia é isso. A democracia é sempre um processo de evolução. É uma máquina. Não dá para a gente querer sempre a mesma coisa que vai virar. A gente não vive no Éden. Aqui é o Brasil. Já tem muita coisa que precisa ser feita, não é? O Brasil é o planeta, né? Você está vendo isso acontecer também. Segunda-feira a gente vai fazer outra cápsula do tempo de depois. Para comemorar. Do resultado. Para comemorar. Para comemorar. Medo. Tá bom? Pessoal, muito prazer, tá? Obrigado mesmo pela oportunidade. E desculpa por Muito falar obrigada. pelos cotovelos, tá? Imagina, fica à vontade. Prazer, Alex, volte. Prazer. Tudo de bom. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Que era um bom tema da gente Tem uma dia pessoa conversar. entrando. Eu também compartilhei o grupo. Gente, quem está Estou tão faltando? focada. Tem muita gente Tem faltando. uma pessoa entrando. Sônia. Não, eu falei assim, eu também participei, Gente, né? o debate é que horas? 9h30, é isso? Eu não sei direito. É 9h30. 9h30? Deixa a Sônia entrar para a gente ver quem é a Sônia. É que falta a gente falar, né? A Hilda não falou, a Gulassa não falou, você não falou. Fala aí, Marco. Hilda. Espera a Sônia ou não? Não, pode falar, vai falando. Não, vai falando. Tá. Senão... Ah, tá. Bem, estou aqui nas minhas expectativas. Estou querendo concordar com o Newton, sabe? De ser otimista ainda. Eu acho que está muito próximo, né? A gente tem uma vantagem, mas como a gente foi surpreendido também no primeiro turno, né? Essa vantagem a gente tem, mas a gente ainda está assustada com ela. Eu espero crer que a gente vença, né? E o grupo tem sido, para mim, também um momento de acolhimento, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente hoje, por exemplo, conversou muito sobre São Paulo, sobre Rio, né? E o Brasil é uma diversidade, uma enormidade, né? Então, às vezes, eu ainda tenho alguns grupos que eu mantenho que são, né, de outro lado, coisa ruim, para até ter uma noção. E eles estão realmente com uma agressividade muito grande, uma coisa muito forte, né? É um desmentimento. Eu não sabia disso, Hilda. Isso. Porque... Que você participava de alguns grupos bolsonaristas? Não, eu tenho grupos assim dos amigos meus de infância e tenho grupos da família, são grupos de WhatsApp, mas tirei muitos, mas alguns eu deixei assim, de amigos de infância, porque é louco ver a contradição entre eles, né? Então, e também para não ficar dentro dessa bolha, porque a gente só vai procurar o que a gente também nos alivia. E não, eu nem coloco nada, eu só observo como uma antropóloga para ver como está nessas relações. E acho que isso é importante. Você percebe também. Muita raiva? Muita raiva, sempre muita desculpa, e sempre que sai alguma loucura do Bolsonaro, sempre tem um desmentimento. Então, é uma campanha forte também, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê toda essa mobilização, né? E uma coisa interessante é que o Lula ele envolve pessoas de vários, né, níveis, né? Isso é muito importante, né? Então, eu estou ainda otimista, mas a nossa preocupação realmente é depois, porque eles jogam duro, né, nesses momentos, mas eu acho que também em relação ao que a Ana falou, de terem situações criadas em relação ao momento da eleição, já está muito visado também, né? A parte internacional está de olho, o Bolsonaro já fez muitas críticas que foram rebatidas, então essa contestação vai ser difícil, né? Mas a gente tem que estar sempre com o pé atrás. E depois, esses projetos que podem aparecer aí, acabarem com o orçamento, com tudo, criarem coisas que seriam novamente muito trabalhadas, né, pelo Lula quando ele entrar. Então, de qualquer jeito. Né, vai ser maravilhoso. Expectativa.
Vamos Eu com só fé. eu só vou falar que eu oscilo entre a campanha do Lula, eu acho muito bonita mesmo, ver aquela mobilização toda, e eu acho que ele tem essa capacidade de diálogo, que é uma coisa impressionante, né? Essa liderança que ele exerce é uma aula de democracia, né? Mas eu estou também oscilando com um certo medo e uma certa perplexidade, querendo entender esses 47% de bolsonaros que me cercam também, que me cercam também. Pessoas assim... É muita gente. Me chamando, o que aconteceu comigo entre o primeiro e o segundo turno, foi uma vontade de me posicionar nos grupos que eu ficava quieta, desse tipo, grupos de amigas de infância, entendeu? Um outro grupo de terapeutas, que ninguém fala do assunto, e eu acabei me colocando, sabe? Me deu assim uma vontade de marcar posição, falar da minha ideia, botar coisas. E umas pessoas atacam, outras não respondem, mas foi uma coisa. Mas é tenso, eu estou tensa. É isso. Vamos ver como eu vou estar segunda-feira. Vai estar feliz. Estou comovida. Fala, Maria Lúcia. Maria Lúcia. Maria Lúcia. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, eu achei essa reunião incrível, primeira coisa. Eu achei incrível como ela foi catando coisas que estão acontecendo e que nunca foram definidas, explicitadas. O Haddad, por exemplo, essa característica do Haddad de não ser populista e não ter liderança também, com um programa maravilhoso que ele tem, que, de repente, perde de uma pessoa completamente incompetente, é uma surpresa para a gente, né? Então, a gente está podendo falar coisas aqui que não foram ainda explicitadas. E eu acho que cada reunião está tendo um pouco essa parte, né? Esse movimento de poder colocar coisas que ainda não tinham sido colocadas. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana que está acontecendo nessas eleições. Eu acho que ela é inédita mesmo, porque as pessoas estão discutindo, estão se colocando, estão aprendendo o que é democracia, estão se propondo a discutir o que é democracia. Eu acho que é uma escola que a gente está tendo, e eu acho super bonito isso. E é isso, eu hoje estava um pouco preocupada de falar, e ainda estou, porque eu fiz uma série de exames médicos que perde um pouco a memória, né? E aí a gente não consegue dar continuidade para o pensamento. Mas o que eu estou vendo é o quanto eu aprendi em cada uma dessas reuniões, e o quanto elas são importantes mesmo, para a gente poder ter consciência do que está fazendo. Eu acho que o que a gente está adquirindo é cultura política mesmo, como foi falado numa dessas reuniões aí. A entrada desses dois foi bem interessante, né? Eu acho que eles colocaram novo, muito né? E eu acho que eu também tenho bastante esperança nesse momento. Eu também acho que existe uma possibilidade de ter um salto, de ter um salto quântico, né? Das coisas acontecerem, surpreendentemente. E essa insegurança de tudo pode acontecer e tudo pode não acontecer é que atordoa um pouco a gente, né? Mas não saber, né, Maria Lúcia? Agora, tomar consciência disso, eu acho que cada grupo desse é uma tomada de consciência, né? É tomada assim, onde eu estou e o que eu estou fazendo aqui, né? Eu acho que é explicitar isso, elaborar isso, escrever isso, essas sínteses que são feitas, que
que podem ser escritas, eu acho que são maravilhosas. Eu acho que é um processo bem bacana esse. Eu acho também. Tá bom. E Então, você, Marco? Vamos ver o debate. Mas o Marco não postou a vamos cápsula lá. do tempo. Você não falou. Debate. Só falta ele, Deixa eu voltar. Não, o lá, Marco não deixa eu pegar. falou. eu, de certa forma, eu acho que o Lula vai ganhar. Há uma probabilidade grande de que o Haddad também ganhe em São Paulo, por causa das cagadas que o Tarcísio fez. Agora, a minha preocupação, eu já tinha falado isso, acho que desde a primeira cápsula do tempo, minha preocupação é depois do 1º de janeiro. Quer dizer, como é que a coisa vai evoluir? Vai ser muito violento, eles vão fazer o máximo de confusão possível para atacar o governo do Lula. E acho que o Lula vai ter que ser um equilibrista, como ele está sendo. Posso falar só uma coisinha em cima disso que você está falando, Marco? Porque, assim, eu acho que essas alianças que o Lula fez é que me dão... Se fosse o PT sozinho, o Lula sozinho, eu acho que eu teria mais medo. Eu acho que ele está cercado de gente tão importante também, assim, e forte, que isso dá mais garra, né? Eu acho que me deixa um pouco mais tranquila saber que todo mundo se foi para o lado dele, quer dizer, a gente não está sozinho, se fosse só o PT, não ia dar. Eu acho que foi até uma maneira de autoproteção dele. Agora, de certa forma, você falou daquilo que eu estou querendo falar. Minha grande preocupação é como é que se supera a figura do Lula. Quem vem eu acho Eu acho que quem vem depois está nessa turma que está agora apoiando o Lula. Esses 4 anos vão ser, o próprio Lula fala, vai ser uma transição e ele vai sair de lado. Vamos ver quem vai emergir. Tem muita gente boa. E eu até ouvi alguém falando que o que vai vingar no Brasil é a direita. Vai ser não é a esquerda que vai vingar, mas não é a extrema-direita. Então, dessa turma vai emergir alguém que vai ter que ter esse acerto com a direita. O problema aí... Mas deixa... Gente, eu só queria... Eu queria indicar um vídeo da Lacombe. Vocês viram o vídeo dela? Eu vi, Ana, eu vi. Muito bom aquele vídeo, né? Muito bom. Márcia, Marco, acaba agora, então, desculpa, porque vai começar o debate. Desculpa, é que... Eu acho que essa personificação no Lula pode gerar uma guerra intestina, né? Que tem muitas figuras aí, começando por um Haddad, passando por um Alckmin, passando por uma Simone Tebet, Marina, a Janja, o Boulos. O Boulos está quietinho, mas é uma figura forte. Então, tem que saber o que vai acontecer aí, porque pode sair uma guerra intestina e isso enfraquece. Eu não estou sentindo que vai acontecer isso. Eu acho que eles vão fazer um governo muito legal se eles ganharem, e desse grupo vai emergir quase que espontaneamente o próximo, o que vai substituir Lula. E vai ser direita, centro-direita, entendeu? Não, eu acho que se o Lula fizer o que ele está propondo, que é participação, que é ampliar a questão da participação, ele também vai queimar um pouco essas figuras mais proeminentes. Eu acho. Se Como isso assim? acontecer... Não, porque a questão da participação popular faz emergir movimentos e não figuras, entendeu? Sim, mas vai ter que ter liderança, né? São muitos movimentos, quer dizer, esse grupo vai se dividir para trabalhar, vai ter que trabalhar.
né? Vamos ver. Vamos ver o que Vamos ver. Tá bom, gente. Bom, queridos e queridas, como a beijos. Tchau, beijo, gente. Até Bom debate para amanhã, nós. gente. Amanhã tem reunião? Amanhã tem reunião? Amanhã tem. Ah, tá bom. Não, Beijos, amanhã não tem. então. Tchau.